Bom dia, meus amigos do canal Mente e Consciência, Projeto Centro Espírita, A Caminho da Verdade. Hoje temos uma palestra maravilhosa, super especial, que é com meu amigo Arthur Azevedo, sobre apometria. Mitos, verdades, polêmicas à parte, se é uma ferramenta mais sofisticada do que as nossas reuniões habituais. Nada melhor do que a gente questionar e pesquisar, contrapor se é de verdade essas ideias. Então, estou convidando você aqui para dar like, para que você replique essa ideia, e eu vou sair, porque quem mais importa aqui é o Arthur, que já é da casa, prata da casa. Vocês sejam muito bem-vindos e podem fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Você que também é da apometria, você também pode questionar. Aqui nós não temos verdades absolutas, aqui a gente está uma construção de ideias. Então, com vocês, Arthur, e eu vou sair. Maravilha, Samuel, grato aí pelo convite, né, para falar desse tema realmente tão controverso, tão polêmico, já há um bom tempo, né? E nós não poderíamos dizer nem que seja um tema polêmico dentro do movimento espírita, porque realmente acreditamos que há muito menos relação da apometria com o espiritismo do que se pensa. Mas isso a gente vai ver na manhã de hoje. Bem, então temos realmente bastante coisa a dizer, né? Lembrando que realmente não somos aí donos da verdade, mas estamos já pesquisando esse assunto há um bom tempo. E, obviamente, para se fazer essa análise é preciso que nós nos debrucemos sobre o conhecimento espírita. Se o indivíduo não tiver uma ideia exata do que o espiritismo ensina, ele realmente tende a achar que há uma relação mais direta da apometria com o que nos ensina o espiritismo. E a gente vai ver que realmente há uma série de pontos em que nós não vemos qualquer relação, né? Bem, a gente realmente já tinha escrito sobre isso lá no nosso blog em 2009, para vocês vejam como que já faz tempo que estamos preocupados e acompanhando, né, essa questão da apometria. E a gente, então, vê que nos últimos tempos há uma propagação da apometria no meio espírita, sem justamente que se tenha a preocupação em verificar se a apometria encontra respaldo na doutrina espírita. E, basicamente, né, sem que a gente se alongue muito nesse aspecto, a gente poderia dizer, logo à primeira vista, que nós verificamos tratar-se de uma suposta técnica de cura associada à mediunidade, e aí que eu acho que é o ponto forte da coisa, porque a gente vê que realmente existe um componente anímico e existe um componente mediúnico sendo envolvido. Anímico por quê? E aí é a parte que parece bastante acertada na técnica apométrica, que é o que eles chamam de desdobramento, que nós no Espiritismo chamamos de emancipação da alma, neste caso de maneira consciente. Alguns apômetras dizem conseguir se emancipar, né, do corpo, fazer essa emancipação da alma, conscientemente trazendo lembranças daquilo que presenciaram no mundo espiritual, e também dizem ter alcançado algumas ações bem-sucedidas no trato com os espíritos. Claro que isso tem que ser melhor investigado, ver se realmente essas narrativas, essas descrições batem, né, se outros médiuns videntes, enfim, as pessoas da reunião confirmam esses relatos, mas que me parece de muitas vezes bastante críveis, né? Ainda mais quando vem de pessoas que não teriam nada a ganhar
em passar adiante esses relatos. Então, né, vemos aí um componente anímico bastante interessante, chamado aí, na maioria das vezes, de desdobramento. Então, percebemos que a apometria é uma técnica, né, apresentado como uma técnica de cura, associada à mediunidade e aquilo que nós podemos chamar de pseudotécnicas de desobsessão. E isso nós vamos tratar ainda hoje. Por que que nós achamos que essas técnicas não são lá muito críveis, né, em relação à desobsessão. E a gente também percebe um perfil bastante evidente nos principais simpatizantes e propagadores da apometria, que geralmente são indivíduos bastante ligados a determinados autores, como, por exemplo, o próprio Hercílio Mais, que, no nosso ver, né, escreveu aqueles livros dizendo aí incorporar o espírito que ele deu o nome de Ramatiz. Então, boa parte desses ramatizistas, né, como, por exemplo, Norberto Peixoto, Dalton Roque, Wagner Borges, Márcio Godinho, adotam inclusive, terminologias diversas daquelas utilizadas pela doutrina espírita, são todos aí defensores da técnica apométrica e também defensores de conceitos e crenças orientais, que também nós vamos ver ainda hoje. Estamos aqui numa parte inicial de preâmbulo. E, além disso, pessoal, certas afirmações por parte dos seguidores da apometria, obviamente também dos divulgadores, colidem com a mais pura razão e com o método espírita. Então, vamos listar alguns para depois a gente falar de cada um individualmente. Bem, então vamos lá. Então, como nós dizíamos, né? A gente percebe que boa parte dos divulgadores da apometria não são espíritas. São indivíduos que se dizem universalistas, e a gente lá no canal, inclusive, hoje não vai dar para a gente desenvolver isso, verifica que o universalismo nada mais é que a junção, embora eles neguem isso, de uma série de doutrinas, filosofias, muitas vezes conflitantes entre si, né? Quer dizer, no nosso modo de ver, é um verdadeiro balaio de gatos, né? Sem uma linha definida de raciocínio, né? De lógica, enfim, mas isso fica para um segundo momento. Então, como também dizíamos, né? Recobrando um pouquinho a nossa linha de pensamento depois aí do probleminha do áudio, que esse perdão por parte desses espíritos, né, que se colocam, se posicionam como os nossos, entre aspas, inimigos do passado, após serem submetidos à técnica, ocorre quase como que instantaneamente. E quando a mesma não ocorre, quando esse perdão, aliás, não ocorre, os relatos que nós temos, que não são confirmados por todos os apômetras, mas por boa parte deles, é que esses tais espíritos são enviados à força para o magma incandescente da Terra, ou encapsulados em bólidos espaciais. Isso tudo entre aspas, porque nós tiramos de fontes apométricas. Então, espíritos são enviados para o magma incandescente da Terra, isto é, para quase como que o centro da Terra, né? Porque esse magma, na verdade, vem daí, né? Até alcançar, por exemplo,
a boca dos vulcões, né? E depois são encapsulados em bólidos espaciais, não sabemos bem o que vem a ser isso, para fora do planeta e mesmo de nossa galáxia. Então veja aí, pessoal, vejam aí o exotismo da coisa. E também a total falta de caridade para com esses espíritos. Que, aliás, boa parte deles estão fazendo essa perseguição aos encarnados justamente por terem sido, boa parte das vezes, as vítimas. Eles foram os prejudicados. E aí o tratamento que nós damos para eles é enviá-los para os confins do universo. Quer dizer, só aí nós já vemos uma contradição absurda com o que nós vemos na técnica e na postura seguida nos centros espíritas que seguem ou procuram seguir aquilo que se encontra exarado em O Livro dos Médiuns. Tá? Então, realmente, isso aí já nos impressiona muito. Segundo a apometria também, pessoal, há uma incorporação de vários corpos, que seriam 7, de uma personalidade encarnada ou não em vários médiuns, com doutrinação simultânea nas manifestações desses corpos. Quer dizer, seria um único espírito tendo vários corpos, que seriam 7, e que podem ser doutrinados simultaneamente em vários médiuns diferentes. Algo que conflita de maneira cabal com o que nós aprendemos com o Espiritismo. Né? Por quê? Não existe, dentro da descrição que os espíritos superiores nos deram, vários corpos. Existe um só, o corpo espiritual, ao qual nós chamamos de perispírito. Não tem nada dessa do espírito se subdividir, tem 7 corpos. Isso não encontra o menor respaldo na doutrina espírita e nem em espíritos sérios que se comunicaram depois de Kardec, inclusive no próprio movimento espírita brasileiro. Porque o pessoal alega, mas eles não poderiam dizer isso lá no século XIX, como se estivesse assim tão distante, né? Fosse quase uma época pré-histórica. Tá, e por que então os espíritos sérios que se manifestaram depois, ou no século XX, no século XXI, não nos falam no movimento espírita desses 7 corpos? Falam lá, obviamente, nos grupos apométricos. Devem falar. Mas aí qual é a credibilidade que se tem? Porque, na verdade, quem é que me garante que não são espíritos que se aproveitam já dessa crença para disseminarem essa ideia completamente estapafúrdia? Né? Algo que não tem respaldo nenhum nas obras de Kardec, nos autores clássicos, nos médiuns confiáveis. Né? E também, principalmente, os espíritos confiáveis. Né? Então, isso é, obviamente, nós verificamos, é uma importação do orientalismo, principalmente da teosofia, que nós temos, inclusive, denunciado como fonte de uma série de problemas de toda a ordem. Né? A teosofia, embora nós respeitemos, porque devemos respeitar a todos, mas não quer dizer que nós concordemos. Da mesma maneira, por exemplo, em que nós nos posicionamos contrários à unicidade das existências, à
a ressurreição da carne, que são postulados das igrejas dogmáticas tradicionais, temos todo o direito de discordar dos preceitos criados, em sua maioria, por Helena Blavatsky, por exemplo. Qual é a diferença? Quer dizer que nós podemos discordar do catolicismo de maneira aberta, mas não podemos discordar da teosofia? Por quê? Se, na verdade, o catolicismo tem uma tradição muito maior de mais de 1000 anos. Então, não faz sentido, né? Então, não é nenhum desrespeito, é apenas uma discordância e nós atestarmos que tudo aquilo que tem vindo do orientalismo e que se encontra na teosofia não tem se demonstrado correto, né? E tem se demonstrado com problemas científicos graves e também, quando comparados ao espiritismo, também apresenta contradições bastante claras, né? Então, essa questão de incorporação de vários corpos não encontra o menor respaldo no espiritismo. Então, vão acompanhando aí. Terceiro ponto. Utilização de pirâmides, cristais, rituais, maneirismos, gestual exótico, terminologia esdrúxula e pseudocientífica, como, por exemplo, e aí a gente vai ver uma semelhança muito grande com o que a gente tem visto aí, com essa forçada relação que se tem proposto entre espiritismo ou espiritualidade de maneira geral e física quântica ou mecânica quântica. Na apometria, a tática foi basicamente a mesma, de se utilizar de conceitos, de terminologia científica para como que dar um ar científico respeitável àquela técnica. Então, por exemplo, né, que terminologia esdrúxula e pseudocientífica é essa? Estamos aqui sendo bem didáticos, falando devagar, né, para que as pessoas possam acompanhar. Salto quântico, spin, despolarização de memória, campos magnéticos, força zeta, chips astrais, potência quadrática, contagem em português ou grego e pulsos energéticos. Isso tudo, pessoal, com a intenção, com o fito de dar à técnica, entre aspas, apométrica, um ar de sofisticação e inovação. Por isso que indivíduos que desconhecem física, que desconhecem os princípios científicos elementares, caem muito facilmente, porque eles envolvem isso daí num papel muito bonitinho, com um laço muito vermelhinho. Eles enfeitam, e aí enfeitam tanto que quem recebe o presente acha que o conteúdo é maravilhoso. Porque a capa, porque o papel é muito bonito, que o lacinho vermelho é muito bem feito. Mas quando você rasga aquilo e vê o que tem dentro, é igual o golpe do telefone, do iPhone vendido, né, por alguns aí. Prometem que vão te enviar um iPhone e vem um tijolo. Mas chega que é uma maravilha, chega rápido, envolvido no papel bonitinho, com laço vermelho bonitinho. Mas quando você abre,
Tá lá o tijolo, né? Tá lá o tijolo. Então, vimos aí, ó. Salto quântico, força zeta, potência quadrática. Quer dizer, isso convence ao neófito. Convence que é uma maravilha. Poxa, que coisa mais avançada. Que inovação espetacular. O Espiritismo não pode ficar lá atrás. Ela tem que abraçar essa maravilha. Né? É assim que eles mexem com a cabeça das pessoas. E aí, em relação a esses chips, né, se começou com essa ideia estapafúrdia, na crença da existência de implantes e chips no perispírito das pessoas por parte de espíritos obsessores, que eles apelidaram de magos negros, os apômetras, entre eles alguns autores aí que vendem muitos livros, né, têm explorado justamente para aumentarem as suas vendas, criando um mundo espiritual aterrorizante, com espíritos chamados de magos negros, quase como que tendo um poder realmente até acima, né, dos bons espíritos. Enfim, um poder ilimitado sobre as pessoas, capazes de fazê-las entrar em coma, fazê-las adoecerem absurdamente. Quer dizer, criaram aí um novo diabo, só que não é só um mais, são vários, né, aterrorizando as pessoas, capazes de fazer coisas absurdas, né, sem qualquer limite, né, e o mundo espiritual igualmente aterrorizante, que fica ali no mesmo nível do inferno de Dante, né, o inferno católico. E, obviamente, apresentam isso daí, esse problema dos implantes, de chips no perispírito das pessoas, como se só a apometria ou a técnica apométrica fosse capaz de extirpar. Quer dizer, apresentam como a única solução. Então, também é uma maneira de convencer as pessoas. Poxa, nós somos, realmente, essa técnica apométrica é boa, porque ela é a única que consegue tirar os chips da cabeça das pessoas. Quer dizer, nenhuma outra. Então, é uma maneira de ressaltar, né, a importância e dar validade à técnica e rebaixar todo o resto. Então, a gente está vendo aí, né, que é algo que se pretende, né, resolver questões, né, que outros não conseguem. Então, foi perguntado aí, né, se a apometria pode trazer algum risco. Bem, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que na medida em que você ilude as pessoas, pode trazer algum risco. Na medida em que você assusta as pessoas, isso pode trazer algum risco, sim. Porque há pessoas mais impressionáveis do que outras. Uma pessoa mais impressionável, quando lhe é dito que ela sofre de um problema muito grave, e aquilo pode ter um efeito contrário, ela pode se desesperar, e a gente não sabe como é que as pessoas podem reagir a uma situação de desespero. De acharem que o problema dela pode não ter solução, né? Que ela está completamente sob domínio de magos negros, que podem fazer com ela o que bem entenderem. Perceberam, pessoal? Isso tem um impacto psicológico muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? A gente tem que pensar nisso. Então, essa coisa de aterrorizar o indivíduo, né, de preocupá-lo em demasiado, né, tem que ser realmente visto com
com cautela. Não estamos dizendo que necessariamente isso vai ocorrer sempre, mas o risco existe. E deve já ter acontecido algo assim, porque é apresentado, tudo ali é apresentado, assim, sempre como sendo algo muito grave, né? E que precisa de todo um aparato para ser resolvido, né? Fugindo, inclusive, da própria simplicidade do espiritismo. Nós sabemos, sim, que existem processos obsessivos mais graves do que os outros, sem dúvida, né? Mas a solução não está aí. A solução está em você ir aos poucos conduzindo tanto o obsessor quanto o obsidiado para a resolução daquele problema. Não é colocar o obsessor num bólido, mesmo porque isso não é possível, mas digamos que fosse, né? Num bólido espacial e mandasse lá para o outro lado da galáxia, por exemplo. Mesmo porque, né? Primeiro, o Espiritismo nos dá a entender muito claramente que espíritos de terceira ordem como nós não temos sequer condições, né, pela própria natureza do nosso perispírito, de sairmos aqui, né, dessa atmosfera fluídica do planeta. Então, enviá-los para um outro lugar seria algo bem complicado, né? Algo que poderia dar um problema sério, digamos assim, se fosse possível, né? Dentro dessa fantasia que criaram aí, né? E outra, quer dizer, é algo, como dissemos no início, muito anticaridoso, porque você não resolve nada, você só afastou a fonte do problema, mas não resolveu nada, né? Então, isso nos soa realmente tudo muito estranho, né? Muito fora dos propósitos do Espiritismo. Então, como podemos notar, pessoal, mais uma vez, a gente vê como que é lamentável quando a razão e a fé racional que propõe o Espiritismo, que é tão incentivada pelos espíritos superiores, começa a ceder espaço para esse misticismo bizarro, para o exotismo e para uma fé cega travestida de inovação e novidade. Então, a doutrina espírita, quando ela é bem estudada, como dissemos no início, quando ela é bem compreendida, ela realmente se constitui no antídoto seguro contra todas essas tentativas inglórias de sua deturpação, né? Então, daí a gente vai para um segundo momento, onde a gente vai ver como que se iniciou a apometria. Então, como já dissemos, a apometria é uma suposta técnica de desdobramento, inicialmente, né? E também se propõe de cura, de certa forma, que foi desenvolvida na década de 70 pelo médico José Lacerda de Azevedo, médico gaúcho, com o objetivo, segundo ele, de auxiliar encarnados e desencarnados com problemas de ordem física ou espiritual. Quer dizer, não é só um tratamento que vá, segundo ele, envolver as questões de natureza espiritual, mas também de ordem física. E aí, uma vez em desdobramento, segundo o José Lacerda, o espírito do médium atuaria ali observando o enfermo ou alguns espíritos desencarnados, dali executando comandos de ação do dirigente ou doutrinador. Esses comandos aí nós nos referimos rapidamente já. Eles fazem essas contagens com o estalar dos dedos, que nós não vemos qualquer relação de estalar de dedos e contagem com alguma coisa.
né? Enfim, mais um exotismo aí da tal técnica, né? E aí se executa comandos de ação, né, do dirigente doutrinador, como eu falei, e ele começa, então, a descrever, ou supostamente descrever o que acontece no plano espiritual. E essa técnica, então, como eu já disse, se baseia em processos de contagem, algumas vezes até em grego, né, como já dissemos, em que supostamente as energias do corpo físico ou do espaço vazio se aglutinariam para que se fossem realizadas ações sobre os desencarnados, como, por exemplo, a contenção de espíritos obsessores. Então, se contém a ação dos espíritos obsessores. Quer dizer, o que se vê aí é que não se atende aos espíritos obsessores, não se tem a preocupação, pelo menos não ficou evidente para mim, que houvesse uma preocupação em atender esses espíritos, em fazê-los, por exemplo, mudar de ideia, mudar de postura, de se melhorarem, de pararem com a perseguição por si sós, por vontade própria. Então, como já dissemos anteriormente, a coisa é meio feita à força, né? Já que não vai por bem, vai por mal. Então, o que a gente percebe é que o José Lacerda, ele apresenta a apometria como uma teoria de caráter científico avançado, como eu já mostrei para vocês, porque utiliza essa terminologia aí, supostamente, e aí nós falamos supostamente sendo assim bem bonzinhos, em conceitos da física. Só que nós vamos ser bem mais diretos. Não tem nada de física ali. Vocês devem lembrar que eu, no início, falei que é a mesma ideia que hoje muitos aí têm levado a cabo de se unir física, ou física quântica e mecânica quântica, com temas ou questões voltadas para o espírito. E a gente sabe muito bem, através dos próprios entendidos de física e física quântica, que não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. A física quântica nunca se propôs ter alguma relação sobre o comportamento, nem de encarnados, nem de desencarnados. Não há nenhuma relação teórica nem prática entre física quântica ou mecânica quântica com espíritos, sejam encarnados, sejam os desencarnados. Isso vem sendo utilizado por espertalhões que, para dar um ar de respeitabilidade àquilo que dizem, começam, então, a colocar a física quântica nessa história. São pessoas que não têm formação nenhuma nessa área da física. Elas simplesmente pegam palavras soltas, termos soltos, que uma pessoa comum que não tenha conhecimento vai achar muito bonito, mas não vai entender nada. Não vai entender nada, mas ela vai fingir que entende, porque ela, obviamente, não quer passar por uma pessoa ignorante. Então, ela, né, nesses cursos que eles dão, eles passam, utilizam essa terminologia, fica todo mundo lá, nossa, eu estou entendendo tudo, e não está entendendo tudo. Né? Exato, por isso que eles cobram. E cobram bem caro. Bem caro. Às vezes não é tão caro, mas como são muitas pessoas fazendo, então o lucro deles vai lá em cima. Imaginemos, cobrasse aí R$200 por pessoa.
é um valor que, fazendo um esforçozinho, dá, né? Para a maioria das pessoas. Mas imaginem multiplicar isso aí por 3.000 pessoas pagando R$ 2.000. Já dá para pagar a conta na padaria, né, pessoal? Perceberam? É muito triste isso daí, tá? É muito triste. Agora, o que existe na apometria é justamente isso. Ela é supostamente baseada, ou se baseia em conceitos da física, na formulação das suas leis e equações. Então, ela se apresenta assim, ela se apresenta como uma técnica científica, sendo que não tem nada de científico ali, de caráter inovador e de consequências mais eficazes que o espiritismo. Isso porque uma pessoa formulou, que foi esse médico Carlos Lacerda, que não era espírita. Carlos Lacerda, muitos acham que ele era espírita, mas não é. É aquela noção de espírita completamente errônea que acha que lida com espírito é espírita. Não. Carlos Lacerda tinha suas preferências pela Umbanda e pelo orientalismo. A Fernanda dizendo aí, por isso que eles cobram, né? Exato, claro. Né? Daí elaboram cursos para se manterem, claro. Eles passam a viver disso. Né? Então tem muito espertalhão aí. Né? Exato, assim, dirigentes de grupos que não estão nem aí para desencarnados, simplesmente os expulsam sem qualquer empatia, enquanto não é isso que nós aprendemos no livro dos médiuns. E na prática também. Porque o indivíduo que está sendo ali obsidiado, como dissemos no início, nas mais das vezes, foi justamente aquele que fez um mal lá atrás, aquele espírito, né? Enquanto estavam na condição de encarnados. Ou mesmo desencarnados, uma perseguição que extrapolou aí os limites do mundo físico e que se ainda está animado por um sentimento de vingança, né? Então, como nós dissemos, segundo o Espiritismo, nós temos que tratar os dois e dar um atendimento especial ao obsessor, porque ele está numa situação de vantagem, em primeiro lugar, está numa situação de vantagem. E em segundo, ele é o ofendido, está partindo dele, né, a ação de ataque. Então, a gente tem que cuidar dele para que ele mude de ideia. E, pessoal, isso não acontece de uma hora para outra. E é natural que não aconteça. E não tem como forçar que aquilo possa ocorrer de maneira instantânea. Tá, por vezes acontece, até o espírito já acontece. Por que às vezes acontece aparentemente de maneira instantânea? Porque aquele espírito já estava num processo, ele mesmo, talvez lá com seus botões, ou instruído pelo seu espírito guardião, espíritos amigos, já tenha começado a reflexão e aquela reunião de desobsessão tenha sido apenas a gota que faltava para que, né, ele efetivamente mudasse de ideia em relação ao que vinha fazendo. Então, né, mas só que nas mais das vezes, né, o espírito está tão forma tomado pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento de vingança, que aquilo vai ser trabalhado, não só numa reunião, mas em várias. Né? Para que o espírito seja demovido daquela sua intenção de prejudicar o indivíduo encarnado. E aí, pessoal, nós queremos lembrar também
que não sou só eu a falar sobre os desacordos da apometria para com o espiritismo, tá? Vários confrades espíritas já falaram, já escreveram sobre esses desacordos, tá? Então, vamos ver aqui mais algumas diferenças entre os conceitos e práticas genuinamente espíritas e as práticas e conceitos da apometria. Alguns já até adiantamos. Conceitos esotéricos. A apometria, como já adiantamos para vocês, adota, sem demonstração, conceitos comuns das diversas filosofias esotéricas, como já adiantei para vocês, o conceito de vários corpos, né? Que nós teríamos vários corpos, corpo astral, corpo mental, mental superior, mental inferior. E essa conceituação não existe no espiritismo. Não é isso que os espíritos superiores nos escrevem. Incluindo aí o conceito místico do número 7, quer dizer, seriam 7 corpos, né? Já o espiritismo, a gente encontra no espiritismo uma terminologia mais simples, que não quer dizer que não seja mais profunda, né? De acordo com os fenômenos que podem sustentar essa terminologia. Então, por exemplo, o espiritismo ensina que temos apenas um corpo espiritual, o perispírito, que sobrevive à morte do corpo e que é com esse perispírito que nós nos apresentamos perante outros espíritos ou encarnados. Então, a existência do perispírito foi efetivamente demonstrada através dos fenômenos de aparições e é responsável pela constatação da individualidade do espírito desencarnado. Quer dizer, não existe 7 Arthurs, não existe 7 Samuels, 7... Não existe nada disso. Que pode se manifestar em lugares diferentes. Não. Tá? Isso não é possível, né? Segundo as observações das reuniões espíritas. Outra coisa que nós também já citamos é que a apometria adota a utilização de processos de contagem para direcionar energias e agir sobre os desencarnados. Energias, que energias seriam essas, né? Incluindo a geração de ruídos através dos estalos nos dedos. Eu estaria frito, né? Porque eu não sei estalar o dedo direito. Não produz muito som. Não poderia participar. Então, ao contrário, aí vocês podem me perguntar, tá, mas em que isso colide com o espiritismo? O espiritismo ensina, pessoal, que o pensamento e a vontade é que são as forças que agem sobre os fluidos espirituais. Isso não tem nada a ver com estalar de dedo, com contagem em grego. No máximo pode ter um efeito sugestivo, mas não tem força real. Ele não é um estalar de dedo que vai movimentar fluidos. Os fluidos são movimentados pelo pensamento e pela vontade. É isso que os espíritos verdadeiramente sérios nos ensinam. Não são gestos nem rituais de natureza material que vão ter maior efeito sobre os espíritos desencarnados. Isso nós aprendemos no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, intitulado, e aí vocês vão lembrar, do Laboratório do Mundo Invisível. Se algo assim, pessoal, do estalar do dedo e tudo mais, fosse verdadeiro,
qual teria sido o problema de ter sido ensinado a Allan Kardec em 1857 em diante. Século XIX, pessoal, não é pré-história, não. Já disse isso várias vezes no meu canal. Foi lá que surgiram praticamente todos esses aparelhos que nós temos em casa. Praticamente todas as grandes invenções, as grandes descobertas vieram desse período, que compõe, inclusive, o período da Revolução Industrial, que teve 2 etapas. Então, eles mostram as coisas, né? Assim, eles fazem isso com a intenção de menosprezar, de menoscabar o espiritismo, para poder enganar os trouxas, desculpe o termo, para depois dizer que as suas técnicas são as mais elevadas, são as mais modernas, né? E tudo mais, apresentando esses conceitos falsos de física que, quando submetidos, né, a uma análise por parte dos físicos, os físicos vão dizer, não, isso não tem nada a ver com nada, né? Bem, a Fernanda está falando aí sobre a questão dos passes. Isso aí vem lá do Harmon, né? Do Edgar Harmon e tudo mais, né? E realmente, ele acreditava que os movimentos das mãos, e realmente aí tem a ver, né, com essa proposta errônea, os movimentos das mãos teriam ação sobre os fluidos, enquanto não é. Eu posso ficar muito bem com a minha mão parada e, com a ajuda do meu pensamento, da minha vontade, aí sim eu tenho uma ação sobre os fluidos. Eu não preciso movimentar as mãos. Não é a mão que vai modular o movimento do fluido. É o meu pensamento e minha vontade, né? E aí isso começou realmente, como a Fernanda disse ali, né, a se achar que movimentos X ou Y poderiam, né, direcionar os fluidos para aqui e para ali, o que não faz o menor sentido, né? Também já falamos, aqui vamos voltar a falar sobre o trato com os sofredores encarnados, onde a apometria propõe levar ao desdobramento os enfermos encarnados para serem tratados no mundo espiritual. Isso está lá na obra do próprio Lacerda, na seção 4 do capítulo chamado Apometria, no subitem Generalidades da Obra. Tá? Então, o Espiritismo não recomenda, né, que se force o desdobramento, nem nenhum outro tipo de transe mediúnico nas pessoas que não possuem mediunidade ostensiva. Tá? Arthur, de onde você tirou isso? Item 208 do capítulo 17 do Livro dos Médiuns. E, acima de tudo, pessoal, o Espiritismo, ele apresenta a regeneração da humanidade através do quê? Da transformação moral. Ora, se você não conduz os indivíduos a uma transformação moral, o problema ainda estará lá. Não adianta ficar na base do tecnicismo, do cientificismo, do espantar a mosca. Você, para que a mosca não volte, tem que tirar o bolo da mesa. O que é o bolo? O que representa o bolo? As nossas mais paixões. Enquanto tivermos nossas mais paixões, não nos melhorarmos, não progredirmos moralmente, as moscas vão aparecer, porque elas vão estar sendo atraídas, como as moscas são atraídas ao bolo, pelas nossas mais paixões. Na apometria, ao contrário do espiritismo, não se tem essa, pelo menos de maneira tão ostensiva, essa preocupação, né? Então não adianta estar lidando só com a mediunidade pura e simples. A mediunidade é um instrumento,
Mas não é através do fenômeno separado de tudo que a gente vai resolver os problemas, não. Então, não tem milagre, pessoal. Isso é mais uma ideia que aí sim só pode vir do mundo espiritual inferior. Que é a ideia de que a gente vai resolver nossos problemas sem nos melhorarmos. Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, prefere o atalho, prefere o caminho mais fácil. Eu estou com esse problema, então eu vou lá no apômetra, eu vou lá no centro mediúnico, eu vou lá me consultar para ver se afasta o espírito. É assim que as pessoas pensam, na maioria das vezes. Elas desconhecem, na grande maioria das vezes, que o problema está nelas, mas aí ninguém quer admitir. Poucos de nós admitimos as nossas fraquezas, admitimos a nossa inferioridade espiritual, a nossa ignorância, o nosso mau comportamento, os nossos vícios materiais e morais. Então, vamos terceirizar o problema. Vamos dizer que é o espírito que é o problema, então vamos colocá-lo num bólido espacial e enviarmos lá para os confins do universo. Se é que isso existe, né? Porque o universo, né, é tão grande que não tem confins nenhum, né? É uma coisa só e infinita. Né? Então, a gente está vendo aí muito claramente que a apometria tem propósitos, tem algo que eles apresentam como uma técnica que difere muito, né, do espiritismo. E aí o trato com os espíritos obsessores realmente é algo que nos deixa muito preocupado, porque a apometria propõe essa contenção que eu falei anteriormente, né, da liberdade de ação dos espíritos obsessores através da utilização dessas técnicas, que segundo essa teoria do Azevedo, né, seriam capazes de prender, vejam bem, prender, tolher, afastar e mover para locais ou dimensões distantes esses espíritos, como eu já adiantei para vocês, e o pior, até apagar a memória desses espíritos. Olha só, apagar a memória, olha o absurdo. Isso é quase como uma tortura. Porque, pessoal, na prática, por exemplo, dos choques elétricos, que se utilizou por muito tempo nos hospitais psiquiátricos, por vezes, esses choques elétricos aplicados na cabeça, vocês já devem ter visto até nos filmes, né? Eles colocavam aqueles eletrodos, aqueles equipamentos na cabeça da pessoa e davam os choques para quê? Né? Para ver se continha a pessoa, e às vezes esses choques elétricos eram tão fortes que a pessoa perdia a memória. E aí eu pergunto para vocês, isso é usado até hoje no mundo médico, no mundo científico? Não é! Aquilo hoje já é classificado como uma tortura. Está se fazendo mal à pessoa, tanto é que a pessoa virava um zumbi praticamente. Ela às vezes nem lembrava do nome dela. Olha o que essa apometria está querendo fazer, diz querer fazer, né? Diz querer fazer, com os espíritos, apagar a memória, apagar as lembranças. É o mesmo que você também colocar a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira está lá. Você só escondeu o problema. Então, pessoal, é realmente muito difícil. A gente tenta ter boa vontade, porque a gente conhece apômetras, a gente vê que são pessoas de boa vontade, de boa índole, mas elas estão, no nosso ponto de vista, muito enganados. Muito enganados. Se há alguma coisa dando certo ali, é pela misericórdia de Deus.
Porque com certeza não é por conta dessas supostas técnicas, daquilo que eles acham que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então, o que está se passando, que a apometria está passando para a gente, deixa claro, é que essas técnicas seriam mais eficientes do que o diálogo esclarecedor com esses espíritos. Alguém, por exemplo, acha que o diálogo possa ser menos legal, menos positivo do que uma briga? Do que colocar duas pessoas para se agredirem fisicamente? Parece que está sendo isso que está acontecendo. Estão propondo que, em vez do diálogo, se resolva na base da força. Isso é pedagógico? Isso é elevado? Isso pode ser considerado como um avanço de alguma coisa, pessoal? Raciocinem, pelo amor de Deus. Quer dizer, agora as coisas são resolvidas, assim até no mundo espiritual. Vão colocar para quebrar, vão torturar os espíritos. Que isso? É realmente absurdo. Não é por nada que boa parte do movimento espírita, infelizmente uma outra boa parte tem aceitado, mas boa parte não aceita a proposta da apometria. Não tem como. E outra, o espiritismo é bem claro, ele nos ensina que não é possível prender os espíritos encarnados e que não tem nenhuma fórmula ou ritual capaz de intimidá-los. Onde é que você tirou isso, Arthur? A questão 553 do Livro dos Espíritos, onde os bons espíritos nos dizem, abre aspas, não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, muito menos estalar de dedos. Ó, vocês veem que eu nem consigo fazer direito. Pessoal, é lamentável uma coisa dessa. Então, os espíritos deixam claro que não há técnica alguma baseada em conceitos materiais, como, por exemplo, os conceitos da física, que possam garantir a eficácia de qualquer tipo de ação sobre os espíritos. Isso também se encontra onde? No Evangelho segundo o Espiritismo. O pessoal lê tanto e parece absorver muito pouco. Capítulo 18. Abre aspas. Vou pegar aqui minha colinha, porque não dá para eu memorizar né, trechos tão grandes do Evangelho. Qualquer que seja, porém, o caráter do Espírito, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nada se obtém, é isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Vou falar devagar para ver se algum apômetra ou simpatizante da apometria consegue entender, porque está difícil. Vou repetir. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. E isso é um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, olha as contagens aí, os nomes em grego e tudo mais. Amuletos, os cristais aí, né? Talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Fecha aspas. Então tá aí.
né? Quem acha que possa haver alguma relação entre o que ensina a apometria com o espiritismo, eu acho que vai ter que rever os seus conceitos. Vamos ver agora um pouquinho da ação de uma terceira pessoa para ajudar um obsidiado. Vamos ver o que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Questão, anotem aí, 476, para dizer que o Arthur não está inventando. Abre aspas. Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Mas não é afastar na força, né? É afastar eles mesmos fazendo essa escolha. É o ideal. É o espírito obsessor dizendo, não, eu vou me afastar porque eu percebi que isso não está me fazendo bem, que isso não é o certo, que isso não vai levar a lugar algum, que isso está errado. É assim, afastar nesse sentido. Então, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Não adianta estalar dedo, não adianta imaginar pirâmide, não adianta fazer contagem em grego, não adianta nada disso. Porque o que vai adiantar é a ascendência moral, essa sim respeitada pelos espíritos. E no finalzinho ali, Kardec ele nos diz, os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Por isso que a gente vê que há pessoas que nenhuma ascendência têm sobre os espíritos, porque eles faltam o quê? A ascendência moral. Elas não têm minimamente puro o coração. Por vezes estão num nível até abaixo, espiritualmente, do obsessor. Então, o obsessor se ri quando ela vem tentando convencê-lo sobre algo de errôneo que ele esteja fazendo. Você falar de mim? Logo você? É assim que eles agem. É assim que eles agem. Não adianta, portanto, alguém sem essa ascendência moral estalar dedo, fazer contagem em grego, imaginar pirâmide, chamar os bons espíritos seu auxílio, porque ele não vai ter força para isso. Né? A verdadeira força é a força moral, não é a força de pôr medo, não é a força de ameaçar os espíritos. Tá? Então, a recomendação do Espiritismo para a tarefa de esclarecimento dos espíritos obsessores, pessoal, é sintetizada, por exemplo, no seguinte comentário feito por Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Preste bem atenção, item 81 do capítulo 28. Abre aspas. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Pessoal, precisa ser santo? Não, mas precisa ter pelo menos uma certa autoridade moral. Não pode ser um doidivanas, não pode ser um desonesto, não pode ser um interesseiro, não pode ser um sensual ou sensualista, não pode ser um ébrio, não pode ser um indivíduo egoísta, exageradamente, um orgulhoso, vaidoso. Isso macula a nossa natureza espiritual e os espíritos conseguem enxergar isso. Existe, sim, uma certa emanação fluídica que os espíritos conseguem se aperceber. E aí vão respeitar ou não, dependendo daquilo que eles estão vendo
e que nós não conseguimos, na maioria das vezes, enxergar ou sentir. Então, prossegue Kardec, quanto maior for essa superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Não é doutrinar no sentido pejorativo, converter para o bem. Claro que não haverá uma transformação total, mas pelo menos estará convertendo aquele espírito a deixar aquela sua ação malévola ou maléfica perante aquele encarnado ou desencarnados. Encarnado ou encarnados, no plural. Ou até mesmo desencarnados, né? Porque a gente sabe que a obsessão existe, desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, enfim. Né? Então, como a gente vê, pessoal, o trato com os espíritos chamados obsessores, os perseguidores, se baseia no conhecimento espírita e na transformação moral de cada um de nós, o que está em perfeita sintonia com os ensinamentos de quem? Jesus. Questão de escolha. Vocês vão ficar lá com o médico gaúcho, que respeitamos, né? Porque todos merecem respeito, mas será que ele tem mais autoridade para saber o que é bom do que Jesus? Porque toda a técnica empregada no espiritismo é baseada no quê? No amor, na transformação moral. E nessa transformação moral, ninguém vai querer o mal do seu semelhante. A base toda é essa. Não é na violência. Não é você apagar a memória do espírito. Não é enxotá-lo do planeta Terra ou enxotá-lo para o núcleo da Terra, onde há magma incandescente. Pessoal, é muito fácil, está muito fácil a gente entender as diferenças. A diferença da proposta não é porque o Arthur aqui é espírita, não. É uma questão de lógica. Eu falei alguma coisa aqui que esteja fora de uma lógica básica? Agora, quem quiser resolver as coisas da base da violência, fica à vontade. A gente vai sempre respeitar o livre-arbítrio de cada um. Eu, particularmente, não acho que pela violência a gente vai resolver alguma coisa. Deixa a violência para a polícia. Porque a polícia vai tentar resolver sem violência, mas quando ela é atacada, ela vai ter que resolver com violência, porque ela está ali para isso, ela está para conter. A gente vai querer atuar todo o tempo como policial? Né? Sendo que aqui a gente não está falando de troca de bala de fuzil, né? A gente não tá a vida da pessoa em risco naquele momento. Então não se justifica a gente trocar bala com o espírito, né? Assim, né? Nesse sentido. E aí, pessoal, estamos chegando ao final já dos nossos estudos de hoje. Essa questão da ciência aí que tanto realmente me incomoda e tem nos incomodado há um bom tempo. Que a apometria se apresenta como baseada em princípios e práticas, né? Tem seus princípios e práticas que seriam baseados em conceitos da física. Mas quando a gente vai conversar com um físico, mesmo espírita, esse físico diz, olha, não tem nada aí de física. Né?
Então, se vê aí uma empulhação, a gente vê uma grande enganação, que você está apresentando uma coisa como científica, sem ter base científica. Então, tem que quando a gente vai conversar com o entendido daquela área, ele nem reconhece o que está sendo usado ali. Ele não entende aquilo como física. É a mesma coisa que eu, atualmente, como professor de inglês. Alguém me apresenta um texto que eu não consigo entender nada e a pessoa está dizendo que é em inglês. Eu falei, meu filho, isso aqui não é inglês nem aqui, nem na China. Isso aqui é uma outra língua, mas inglês não é. E a pessoa teima com você que aquilo é inglês. Aqui vocês chamam isso aí, pessoal? Eu chamaria de fanatismo e de uma presunção absurda, que é você querer saber mais do que alguém que tem formação naquilo ali, que domina aquilo ali, que faz aquilo ali todo santo dia. É o que o pessoal está querendo fazer com os físicos. Eles querem ensinar física aos físicos. Pode uma coisa dessa? Isso está à beira do absurdo, do ridículo. Isso é ridículo. Uma presunção desmedida. Eu não sei nem como qualificar uma coisa dessa, de tão absurdo que é. Então, hoje, no meio espiritualista, pessoal, tá assim. E o nosso medo é que isso invada o espiritismo. Pessoas completamente ignorantes, não há problema nenhum nisso, porque ninguém sabe tudo, mas querendo ensinar o padre a rezar a missa, como diz o adágio popular. Pessoas sem conhecimento nenhum, querendo posar de autoridade em matérias, em assuntos, em ciências, que elas não sabem sequer o beabá. Seria o mesmo que alguém chegar para mim, vou usar o meu exemplo, uma pessoa que não sabe dizer nem eu te amo em inglês e dizer que pode saber mais do que eu, por exemplo. Estou desde os 18 anos ministrando aulas de inglês. É a mesma coisa, o absurdo é o mesmo. Estou fazendo isso aqui como se acontecesse comigo, tá? Imagino que os físicos, e tem um vídeo no nosso canal demonstrando isso, os físicos assim, indignados com o que estão fazendo com o nome da física, apresentando esses absurdos como tendo ligação com física quântica, por exemplo. Né? Então, pessoal, nós apresentamos aqui algumas das incoerências da apometria. Né? Como já dissemos, não somos os únicos. Por exemplo, vou citar alguns outros confrades que já se manifestaram desfavoravelmente à apometria. Eu posso esquecer de alguns, mas, por exemplo, o próprio Divaldo Franco, no ano de 2012, no jornal O Espírita. Raul Teixeira, pessoal, para quem não sabe, é nada mais, nada menos que um professor de física de universidade, não é nem de ensino médio, que já teria, sim, autoridade suficiente para dizer o que é física e o que não é. Mas ele é além. Mesma coisa para Cosme Massi, professor de física na universidade. Tem nada a ver. Diz que física quântica com espiritismo não tem absolutamente nada a ver. E aí entra também a apometria, porque a apometria também se utiliza desses mesmos termos da física. Tá? É a mesma coisa praticamente. Tá? A mesma estratégia de aparentar algo científico onde não tem. Né? O querido Jorge Hessen também, divulgador espírita, lá na revista O Consolador, também escreveu um artigo, Apometria e as Práticas Espíritas. O Astolfo de Oliveira Filho, Apometria não é espiritismo, na revista O Consolador. Né? Vamos ver quem mais aqui. E também a gente poderia mencionar, inclusive tem um artigo dele muito bom, do Alexandre Fontes da Fonseca, né, que escreveu um artigo
ele que é físico, também universitário, né, professor universitário de física, pesquisador, inclusive nem se encontra no Brasil, está fazendo uma especialização fora do país, que escreveu um maravilhoso artigo, O que é a apometria e as diferenças entre ela e o espiritismo. Então, né, demonstramos doutrinariamente as incoerências, demonstramos que não somos apenas nós, porque eu não sou desta área, né, da física, mas sou espírita, então, né, pude ver essas incoerências, assim como esses nossos outros colegas divulgadores, e alertamos aqueles, né, que acreditam na apometria que reflitam, né, e vejam que, por vezes, podem sim, como foi perguntado aí, estar correndo risco ou colocando outras pessoas em risco, né? Ou impressionando-as, ou forçando o indivíduo encarnado que não tem mediunidade ostensiva a passar por um processo de mediúnico, ou de mesmo anímico, como do desdobramento, acreditar que coisas materiais possam ter alguma ascendência sobre o espírito, que nós notamos que não é verdadeira, né? Que o que vale é a ascendência moral, espiritual, e também pelo pensamento e pela vontade, para manipulação dos fluidos e direcionamento dos mesmos, enfim, né? Coisas que a apometria não considera. Bem, pessoal, então vamos chamar aí o Samuel para conduzir, né, os seus, inclusive mais perguntas, né? Ele, inclusive, tem preparado algumas perguntas, se ele achar que alguma pergunta ainda possa ser feita, estamos aqui. Só tem uma coisa assim, brilhante, tudo brilhante. Só tem uma coisa aí para dizer. Sim. A questão do desdobramento. O problema é verificar a condição mediúnica. A gente não vê isso. Porque nem todo mundo tem uma especialização. Isso quem fala Allan Kardec, capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Perfeito. Vamos falar, Edgar Moura, ele tinha um transe sonambúlico, né, que ele se colocava à disposição né, e ia. Do Nevon de Pereira do Amaral. Nem todo médico faz a mesma coisa. Elaboraria um erro. Eis o problema. Descreva a casa do Arthur sem pesquisar, nos ricos detalhes. Teve uma médica da casa de Francisco, que eu estava passando um problema, que ela descreveu minha casa, e tem um quadro de Menezes aqui. Isso aí. Inclusive, eu fiz um desafio outro dia, um desses aí que disse se desdobrar. Eu falei, vem aqui em casa e me diz o que tem aqui atrás do computador. Vê se fez. Não fez. Aí ela disse assim, eu vou chamar ela média Jean Grey, que ela é ruiva. Eu não vou dizer para ninguém incomodar a moça, tá? Ela disse que eu estava lendo, ela disse a prece que eu estava fazendo, as dúvidas que eu tinha, nunca conversou comigo. Olha o grife me desconhecimento da informação. E disse que eu estava com o Pão Nosso, do Emanuel, e disse a página, uma reunião convencional, mas porém tem um diferencial. As reuniões são gravadas, checadas, e os médicos não se milindram. Porque você vai errar e vai acertar, não é natural. O Paulinho Júnior falava da varredura mediúnica. Não, Arthur, está tudo certo, maravilha, cara. Polêmica espírita de quarta-feira, qual vai ser? Já tem aí uma ideia? Polêmica espírita, outra quarta? O que vocês vão falar aí? Não, ainda não. Ainda não. Temos que fechar ainda com um divulgador, ainda não. Tá certo. Mas vai ser na próxima quarta, na outra. Só tem outra pergunta. Esse negócio de apagar a mente, também só quem apaga a reencarnação. O resto é sugestão psicológica. Exatamente. Porque o transe é muito superficial. 1, 2, 3. Você disse que não dá para assistir, o meu faz. Eu fiz o curso, eu posso falar. Porque não é assim. Não é assim. Meu Deus do céu. Nem todo médico sintoniza com todo tipo de espírito. Dona Ivone, por exemplo, nunca psicografou um livro de Vitor Hugo. Está lá em Devassando, o Invisível. E era uma médica extremamente potentosa, mas no Vitor Hugo não conseguiu. Pronto, Arthur. Suas considerações finais. Muito obrigado. De coração, pela sua disponibilidade. A internet cooperou hoje em todos os sentidos. Que bom, Só teve uma partezinha que eu fiz sem áudio, né? Depois você tira, depois você tem como... Não, se for tirar não, deixa aí. Você sabe que tem como editar depois. Mas aí tem que tirar do canal, eu ainda não sei onde são no Mobrecha, eu vou deixar do jeito que tá aí. Depois eu te ensino, no YouTube Studio você consegue. É? Não precisa tirar do canal, não. Pois me ajude, porque eu queria saber. Eu vou te mostrar. É bem tranquilo.
Tá Dá vendo? pra Vivendo e fazer. É aprendendo. bom que você Beleza. fica sabendo, né? Às vezes, sei lá, acontece alguma coisa, você acha que não deva constar do vídeo, você tem como facilmente tirar. É uma tesoura, é que você pega a tesoura, no caso, para cortar. Isso, é o cortar, é o cortar. Aí Tá. você marca ali a minutagem, né? Ó, do minuto tal ao minuto tal, com os segundos ali certinho, e pronto. Pronto. Põe-me em cima direitinho, para não esquecer que eu vou fazer. Pronto, tá todo mundo agradecendo. Você Muito bom. volta mais com o nosso amigo Paulo, com certeza, vocês vão tomar uma polêmica mais aqui. Gente, muito obrigado. Nós não estamos contra a prometria aqui, nós estamos esclarecendo. Se você não se sinta ofendido, você que vai ver isso depois, esse vídeo. Deem like, bote sua pergunta, que eu levo para o Arthur aqui. Todo mundo aqui, Isso aí. tá bom? Gente, até um bom final de semana. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a revista Espírita, Mediunidade Curadora, com o nosso querido palestrante, que vai nos ajudar muito. Vai ser muito bom, porque é uma forma de aprender. Paz faz mal? Vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. Com o Otávio, eu esqueci o sobrenome dele, então, mas é o Otávio alguma coisa, mas vai ser muito bom. Então, gente, tchau. Obrigado, Arthur. Até a próxima. Obrigada.